sobre tudo que há. É Senhor, sobre o inferno já vencestes, trouxe vida sobre todos os filhos teus, por amor. Sobre os céus tu governa, e sobre a terra e sobre tudo que há. É Senhor, sobre o inferno já vencestes, trouxe vida sobre todos os filhos teus, por amor. E o grito do Calvário liberou por nós, e o véu de alto a baixo foi rasgado, nos trazendo livre acesso. Carregou em seus ombros minha dor, minhas doenças, no teu nome sou sarado, eu sou livre do pecador, te dou meu coração, te dou minha canção, te dou tudo que sou, pois nada me separará de ti, nada me separará. Sobre os céus tu governas, sobre a terra e sobre tudo que há. É Senhor, sobre o inferno já vencestes, trouxe vida sobre todos os filhos teus, por amor. E o grito do Calvário liberou por nós, e o véu de alto a baixo foi rasgado, nos trazendo livre acesso. Carregou em seus ombros minha dor, minhas doenças, no teu nome sou sarado, eu sou livre do pecador, te dou meu coração, te dou minha canção, te dou tudo que sou, pois nada me separará de ti, nada me separará. Com as suas mãos levantadas, diga: Senhor meu Deus, eu estou livre, Pai, de todo empecilho, de todo atrapalho. Eu creio que o Senhor já está passando o teu poder na minha vida, em nome de Jesus. Clama agora, pede a Deus. Aonde você quer que o poder de Deus comece a passar? Aonde você quer, pede a Deus. Isso, vai falando com Deus. Esse nome é poderoso. Jesus, glória a Deus. Esse nome tem poder. Jesus, oh glória a Deus.
mãos do Senhor agora. Segure nas mãos de Deus agora. Te dou meu coração. Te dou, meu Deus. Te dou minha canção. Oh, aleluia. Te dou tudo que sou, pois nada me separará de ti. Nada me separará. Agora você vai levantar a voz com autoridade, dizendo em nome de Jesus. Povo de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo pelejou, mas ele não conseguiu. Amém, Jesus? O inimigo pelejou, vai continuar pelejando, mas você não vai deixar, em hipótese alguma, que ele consiga triunfar. Em hipótese alguma, ele vai conseguir triunfar contra você e contra mim. Por quê? Porque nós ouvimos a Deus. Quem ouve a Deus aí? A palavra de hoje fala sobre ouvir a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, mais do que depressa, no Evangelho de João, no capítulo de número 5. Evangelho de João, no capítulo 5. Pessoal da internet, compartilha aí. Pessoal da internet, compartilhe, fica ligadinho aí, que daqui a pouquinho nós vamos levantar o clamor aqui da libertação, da cura, e vai ser uma bênção. Já vai colocando os pedidos aí nos comentários da live, em nome do Senhor. A irmã disse aqui, eu já compartilhei. Deus abençoe, irmã. Continue compartilhando para a glória de Deus. Quem tiver com o celular, deixa bem baixinho aí. Tem uns irmãos que ficam na live me ajudando, mas só para o barulho não interferir aqui, em nome do Senhor. Glória a Deus. E se quem tiver na live aqui também e está no celular aí, compartilha para a palavra de Deus se espalhar em nome de Jesus. Olha o que vai dizer aqui, ó. Evangelho de João, capítulo de número 5. Essa mensagem, o tema dessa mensagem é sobre a importância de ouvirmos a voz de Deus. Aí você e eu sempre devemos pensar, quais são as vozes que eu ouço? O que eu estou ouvindo aí? Quais são as vozes que eu ouço? É a voz da minha consciência? É a voz chamada da razão? Tem gente que diz assim, eu já passei por isso, não sei se você já passou também. Às vezes, irmãos, vem um pensamento que é tão assim, é tão dentro da lógica, é tão dentro da racionalidade humana, que a pessoa diz assim, não é o diabo que está falando isso, não é o diabo, isso que está na minha mente não pode ser o diabo, isso aqui sou eu que estou analisando, enxergando e tal, mas às vezes é o diabo, irmão. O diabo se esconde. Quem está prestando atenção, diga amém. O diabo se esconde, olha o que eu estou lhe falando aqui, que é a palavra de Deus. O diabo se esconde até atrás de uma aparência racionalidade. Vou dar um exemplo para você rápido aqui, que é tudo rápido hoje. Mas a Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 11, sobre a edificação, preste atenção, daquela torre. Os homens se reuniram ali e disseram, vamos fazer uma torre cujo topo toque os céus. E começaram ali, tal. A Bíblia fala que Deus olhou para aquilo e falou assim, em outras palavras, poxa vida, olha, se eles continuarem nessa união, tinha muita união ali, nada será impossível para eles. Não é a mensagem para agora, mas a gente sempre comenta. É por isso que o diabo ele não gosta de uma família unida, porque se a família se une, ela prospera. É por isso que o diabo ele não gosta, ele odeia uma igreja que ela é unida. Se a igreja for unida, o pastor, os obreiros, os membros, ela ganha muitas almas para Jesus. Mas o que acontece na maioria das igrejas? O diabo faz um ringue para ter uma confusão. Por quê? Para ela ficar paralisada. Agora, onde tem a união, a bênção é ordenada por Deus. Então, aqueles homens ali, eles começaram naquela união, só que Deus falou, não está certo isso aí. Aí Deus confundiu a língua deles. Quem lembra dessa história?
Deus confundiu a língua deles, porque não era. Mas entenda bem, qual era o motivo da torre que eles estavam construindo? Aquele objetivo era fazer um nome, uma resistência, era que ficasse um exemplo para todos os povos em volta, de que aquele povo era um povo organizado, era um povo forte. Eles mesmos disseram: quando a gente edificar essa torre, quando nós edificarmos essa torre, então o nosso nome não será apagado da face da terra. Aquele tempo, irmão, era pior que o faroeste aí que a gente já viu. Chegava um grupo num território, matava todo mundo, acabava. Então eles queriam dar um exemplo de uma fortificação, eles queriam dar um exemplo de uma cidade forte. Então, dentro da racionalidade, estava certo ou não estava? Estava certo, dentro da racionalidade, mas por detrás da racionalidade estava o diabo. Por que estava o diabo? Porque a ordem de Deus foi: espalhai-vos sobre a face da terra, crescei e multiplicai. Deus não mandou aquele povo ficar retido ali, não era para eles ficarem ali, era para eles se espalharem, crescerem. Eles não queriam crescer. Às vezes Deus quer que você cresça, mas você não quer crescer, não quer amadurecer, não quer deixar Deus usar até os problemas da vida para te lapidar. Toda provação que a gente passa é Deus nos lapidando para que a gente tenha mais estrutura, capacidade e condições. Agora, se você passar as provações da vida e não deixar Deus te lapidar, você não vai crescer nunca. E por detrás daquilo ali vai estar o inimigo. Então entenda bem, muitas das vezes até por detrás da razão, aparentemente é razão, não é o diabo não. Sou eu que acho que eu tenho que ir embora, sou eu que acho que tem que fazer assim. Cuidado, pode estar o diabo. Então não ouça nem a voz da razão, ouça a voz de Deus. Não ouça a voz de fulano, ciclano, beltrano, ouça a voz de Deus. Olha o que vai dizer aqui para nós, João capítulo de número 5, João capítulo 5, versículo 24. João 5, versículo de número 24, como é que diz aí? 5:24 diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha o que? Palavra, e crê naquele que me enviou, ele tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para onde? É tão forte que a gente tem que ler de novo esse versículo. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu lembrei de um caso. Um certo irmão falou um dia para mim: pastor, o senhor tem que ouvir uma mensagem, tem uma pregação bonita aí, uma pessoa sendo usada por Deus, uma palavra bonita. E a gente conversa com vários homens de Deus, mulheres de Deus, e o assunto é sempre as coisas de Deus. Mas aí eu esqueci daquilo ali. Passou um tempo não, quando foi ontem, eu estava aqui na casa de Deus, orando, preparando a reunião de hoje e tal. Cheguei em casa já pela madrugada ali, no início. Aí fui, jantei e tal. Aí na hora que eu estava lá, descansando um pouco, apareceu no meu telefone a sugestão daquela pessoa, aquela pregadora. Apareceu a sugestão ali. Aí eu lembrei, falei: o irmão falou para eu ver essa pregadora, que ela tem uma mensagem, um conhecimento bíblico. Aí eu toquei ali num vídeo, e a mensagem que chegou, abriu a mensagem e ela dizia: a maldição vai te pegar. Aí de cá eu falei: está amarrado. Em nome de quem? De Jesus. E ela foi falando: vai morrer gente, Deus abriu as covas. Falei: Jesus, essa não é a mensagem do evangelho. Nós sabemos que o salário do pecado é o que? A morte, mas o dom gratuito do Espírito é a vida. Às vezes a pessoa ela ouve outras vozes, e que não é a voz de Deus, ela é até amaldiçoada, irmão. Às vezes até o pregador amaldiçoa a pessoa. Às vezes até um amigo, uma companheira, uma pessoa ali amaldiçoa, porque a pessoa fala o que não deve e tem gente que ouve. Aí eu ouvi mais um pouco e eu falei: poxa vida, essa mensagem não é de Deus não. E ela foi falando: vai morrer ciclano, vai morrer beltrano e vai morrer. Eu falei: Jesus, mas não tem uma palavra do evangelho aqui? Não tem uma mensagem aqui, né, para aquela pessoa ter um encontro com Deus e tal e tal? E na hora eu falei: não quero isso aqui não. A palavra de Deus, eu estou fora. A
palavra de Deus não é isso. Mas o que eu quero dar um exemplo, muita gente ouve. Talvez você já foi profetizado que você ia descer a sepultura, que não sei quem ia descer. Pastor, mas falar de um sobrinho aconteceu. Pois é, porque a pessoa acredita no coração dela, acontece mesmo. Se você botar no teu coração agora que você está doente, você começa a sentir dor de cabeça e febre na hora. A pessoa chega em casa, eu peguei, acho que foi o ventinho que eu peguei voltando da igreja. Ela fica doente na hora, porque ela aceitou a maldição. A própria palavra de Deus diz: eis que ponho diante de você a bênção e o que? A maldição, mas escolhe a bênção. Eu ponho diante de você a morte e a vida, mas escolhe a vida. Então Deus dá a palavra para nós, mostra os perigos, mas fala: vai por esse caminho aqui. O que é isso? É ouvir a voz de Deus. Jesus falou: quem ouve a minha palavra, esse tem a vida eterna. Ouça a palavra de Deus. Ouça, mas não é só ouvir não. Ele diz: o que ouve e o que crê. Tem gente que ouve e não crê. Quem ouve e crê tem a vida eterna e passou da condenação, não é mais condenado. Às vezes a pessoa está em condenação, porque ela está ouvindo alguém falar: olha, a vida é tão ruim, olha, tanto problema, olha, e ela está dando ouvido a essas vozes. Pode ver que a vida dela está muito ruim. Às vezes a pessoa começa a maldizer o casamento, começa a maldizer a família, começa a maldizer os filhos. Não, filho, pastor, é só problema. Quem que te ensinou isso aí? Foi alguém. Quem que botou essas palavras na tua cabeça? Foi alguém. Não é a palavra de Deus. O nosso problema é que a gente fica, quando a gente não aprende de Jesus, aprende dos homens, a gente fica igual papagaio de pirata e repetindo um montão de besteira. Aquilo que Jesus nunca falou, aquilo que os profetas nunca falaram, a gente fica falando. Mas quem foi que nos ensinou? Alguma voz dessa daí. E o que é para encurtar? Ouvir a voz de Deus. Aqui mesmo no capítulo 5, versículo de número 39. Essa mensagem é muito boa. Pena que o tempo é curto. E pena que a internet está ruim aí. Não dá para mais pessoas ouvirem a mensagem e a palavra. Mas vai dizer aqui, versículo 39. Diz assim: examinai o que? As escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de quem? Quem testifica, quem comprova a pessoa de Jesus é a palavra. Ele diz: examine as escrituras, porque você veja que interessante, o próprio Senhor Jesus está dizendo: porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Todo mundo concorda que a Bíblia é a palavra de Deus. Todo mundo concorda que a salvação é revelada aqui. Todo mundo concorda que esse livro é o manual de Deus para a nossa salvação, para a salvação da nossa família e até para as nossas vitórias nesse mundo. Mas já reparou o pouco que a gente estuda essa palavra? A pessoa que mais lê aqui a palavra de Deus ainda lê pouco. Porque Jesus falou assim: examine as escrituras, porque vocês mesmos estão dizendo que a vida eterna vem dela, está nela. E como é que vocês leem pouco, medita pouco? Se as coisas de Deus, irmão, estão reveladas aqui, como que a gente gasta muito mais tempo com muitas coisas e menos com a palavra? Eu não vou pregar mais, senão alguém vai ganhar aposta aí. Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Meu irmão, como é que eu venço? Examine as escrituras, porque nela está a palavra de Deus. Guarda essa expressão. Qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que você está ouvindo? Irmão, eu creio que você é uma pessoa de Deus. Quem é de Deus aqui? Eu vou fazer algo diferente, porque eu quero cumprir